O vestiário colorado após o empate contra a equipe do Belgrano na estreia da Copa Sul-Americana teve as suas explicações. O técnico Eduardo Cudê lamentou as oportunidades desperdiçadas pelo Inter durante a partida e cogitou que o Inter poderia ter vencido caso elas tivessem sido convertidas. Entretanto, Eduardo Cudê admitiu que, primeiro, a equipe não esteve na sua melhor forma e admitiu que muito disso é do ponto de vista emocional. Ainda, o impacto da eliminação no Campeonato Gaúcho para a equipe do Juventude faz efeito no vestiário colorado. E isso foi admitido pelo comandante da comissão técnica. Eduardo Cudê, em determinado momento, inclusive, se irritou em relação a críticas. Disse que o Inter tem apenas uma derrota na temporada e falou que ninguém deu méritos para ele nos momentos em que o Internacional estava vencendo e jogando bem. Na zona mista, a preocupação com Bruno Gomes, que foi titular, deu boa resposta e saiu com um corte no tornozelo após um pisão sofrido durante a partida. As explicações de Borré pelos motivos que fizeram ele perder os gols e sobre o seu momento de adaptação física e de ritmo de jogo na equipe. Fernando falou sobre a sua adaptação como zagueiro, um pedido feito especialmente pelo técnico Eduardo Cudê para o confronto. Esse é o Diário do Inter KTO, desta terça-feira, 2 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. Obviamente, o mais importante, a partida, o jogo, o empate colorado em 0-0 contra a equipe do Belgrano, lá em Córdoba, na Argentina, na estreia colorada na Copa Sul-Americana. Todos os detalhes dessa partida, onde o Inter não teve uma atuação brilhante, estão nesse vídeo aqui. Quem jogou bem, quem jogou mal, existem destaques muito positivos do Internacional, existem alguns destaques negativos e tudo isso você confere no relato do jogo, é só clicar aqui para assistir, tá? Mas eu já quero repercutir o vestiário colorado depois do empate em 0-0 contra a equipe argentina. E o técnico Eduardo Cudê foi o primeiro a falar e começou explicando a partida. No entendimento de Cudê, o Inter fez um bom primeiro tempo, onde pelo menos conseguiu jogar mais, botou a bola no chão. No segundo tempo, sofreu com as bolas longas da equipe do Belgrano, que tinha um bom centroavante, o Pazzellini, que conseguiu preparar essas jogadas para quem vinha de trás. Cudê falou que o Belgrano conseguiu, no segundo tempo, estabelecer uma vitória nas segundas bolas e, com isso, atacar um pouco mais o Internacional, mas o que Cudê lamentou foram as oportunidades desperdiçadas. Ele admitiu que o Inter de fato não criou da maneira que vinha criando no seu auge, mas teve oportunidades muito claras, segundo Cudê, para vencer o jogo, e acabou não aproveitando, e isso foi fundamental para que o Inter não saísse com uma vitória, o que era o objetivo da equipe, justamente também para dar uma resposta depois da eliminação para a equipe do Juventude no Campeonato Gaúcho, tá? Depois o técnico Eduardo Cudê admitiu, do ponto de vista emocional, que o time esteve um pouco abalado. Ele foi bem claro ao dizer que é impossível não sentir o que passou. É muito recente, impossível que o jogador não sinta. Quando acontece alguma coisa assim, tem dor. Temos que trabalhar. O time pode jogar mais solto. Ele entendeu que o time não estava tão solto, ainda em função de ser a primeira partida depois de um baque grande que foi o Inter ser eliminado de uma final de Campeonato Gaúcho, em uma semifinal de Campeonato Gaúcho, perdendo da maneira que perdeu para a equipe do Juventude. O Cudê colocou uma falta de naturalidade, a gente até falou sobre isso no relato do jogo, como uma explicação de por que o Inter talvez não tenha conseguido ser tão criativo durante os 90 minutos. Mas houve um momento em que Eduardo Cudê se irritou, ou se mostrou irritado. Foi na pergunta do Lucas Colar, repórter do Vozes do Gigante, tá? Que questionou ao técnico Eduardo Cudê a respeito dos problemas que o time vem tendo, da dificuldade de ter uma resposta um pouco melhor. E olha o que o Cudê falou. Ele disse o seguinte: os rivais jogam. Outro dia ficamos fora da final porque perdemos nos pênaltis. No ano, tivemos 20 jogos e só perdemos uma partida. Não é tão fácil assim sair de um jogo onde não deu tão certo e estar solto na próxima partida.
temos que retomar algumas coisas. Aqui se fala de sistema tático. Quando ganhamos, não escutei nada sobre o meu sistema tático. Se fala aqui que quando você ganha é gênio, quando perde é burro. Mas eu não fui gênio ainda, nem quando o time estava vencendo. E até no tom de voz, da maneira como se expressou, o Kudê se mostrou um pouco incomodado com as críticas que estão sendo feitas ao time do Inter depois da eliminação no Campeonato Gaúcho. Ele querendo dizer que a eliminação foi algo circunstancial, que vai trazer um impacto na atuação nos próximos jogos, mas que o time vem de uma sequência de 20 jogos com uma derrota e que está invicto a 14 jogos. O Kudê tentou ir por essa linha também em defesa do trabalho na entrevista coletiva. Bom, avançando para a zona mista agora e ouvindo os jogadores do Internacional. O Bruno Gomes foi o primeiro a passar e ele falou sobre o problema que ele teve no tornozelo. Um pisão acabou tirando da partida no segundo tempo para a entrada do Bruno Henrique. Ele disse que estava sangrando bastante o tornozelo do pisão que ele levou do jogador da equipe do Belgrano e que foi mais porrada do que torção, o que é menos mal do ponto de vista de recuperação do atleta. Amanhã já deve estar treinando normalmente, foi o que disse o próprio Bruno Gomes, então não deve ser um problema para a próxima partida, que é só na outra quarta-feira contra o Real Tomayapo, no Beira-Rio, pela Copa Sul-Americana. O Fernando também falou na zona mista. Ele disse: um jogo difícil, acabamos não fazendo gol nas oportunidades que tivemos e ficou um empate que a gente não queria, são resultados que a gente tem que lidar. E ele foi questionado sobre o fato de ele ter jogado como zagueiro. E ele disse: eu sou volante, porque se fez aquela clássica pergunta de você prefere jogar como zagueiro ou como volante? Ele disse: olha, todo mundo sabe que eu sou volante, mas a gente tá aqui para poder ajudar, o treinador precisou de mim ali hoje, conversou comigo e eu saio feliz, queria sair mais feliz com a vitória, mas fico contente por ter ajudado. E o Fernando fez um bom jogo, é um teste que foi feito pelo Kudê, que com certeza vai ser replicado em outras partidas. O Kudê explicou que pelo fato da equipe do Belgrano ter 2 centroavantes, ele queria uma saída de bola um pouco mais qualificada para poder sair com 3 jogadores e o Fernando poderia dar isso para ele, não perdendo a força física, o embate individual. De fato, o Fernando fez um bom jogo contra a equipe do Belgrano, tá? E por último, quem conversou com a imprensa foi Rafael Santos Borré. Ele que perdeu 3 oportunidades, as 3 chances que o Inter teve na partida foram no pé dele, ele perdeu. E ele explicou: a verdade é que são os meus primeiros 90 minutos depois de um tempo. Hoje me sinto bem fisicamente para competir. A equipe segurou bem a bola e com o tempo nós vamos nos conhecendo dentro de campo e vamos evoluir. Então o Borré disse que sentiu um pouco essa questão do entrosamento, o primeiro jogo dele com esses jogadores, a primeira partida que ele joga 90 minutos depois de um longo período, e que ele acabou sentindo tudo isso do ponto de vista de ritmo de jogo. Na saída de campo ainda, o Borré havia dito que no lance do primeiro gol que ele perdeu, que é um lance onde ele está sem goleiro e a bola quica e ele tenta dominar e perde a jogada, ele queria fazer o gol de cabeça, mas a bola acabou quicando muito alto e escapando dele, e aí por isso ele teve que dominar, porque ele não conseguiu mandar de cabeça. Essas as explicações do Borré a respeito do lance, de tudo que aconteceu lá em Córdoba, na Argentina. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desta quarta-feira, onde a gente tem, por exemplo, Copa Libertadores da América. O Botafogo entra em campo contra a equipe do Júnior de Barranquilha. Odd do Botafogo 1,58, empate 4, o Júnior de Barranquilha tá pagando 6. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!